A tela do celular tremia nas mãos de Rafael Tavares, enquanto seus olhos corriam freneticamente pelo extrato bancário. 47.890 RIs debitados em menos de 48 horas. Compras que ele nunca fez. Assinaturas que ele nunca autorizou. Empréstimos que ele jamais solicitou. Sua respiração ficou presa na garganta. O coração disparou como um tambor descontrolado batendo contra as costas. As paredes do pequeno apartamento em Copacabana pareceram se fechar ao seu redor, transformando o espaço familiar em uma cela sufocante. O ar-condicionado velho zumbia no canto da sala, mas Rafael sentia um calor insuportável subindo pela nuca. Ele passou a mão pelo rosto, os dedos gelados tocando a pele quente e suada. Tentou focar a visão nos números da tela, mas eles dançavam, embaralhados pela adrenalina e pelo pânico. Seu corpo inteiro tremia. Não era possível. Não podia estar acontecendo com ele. Como isso tinha acontecido? Mas vamos voltar 3 semanas, quando tudo começou, quando a vida de Rafael ainda era previsível, segura, sob controle. Era uma manhã comum de segunda-feira, 7 de agosto, e Rafael, aos 34 anos, acordava para mais um dia de trabalho como analista de sistemas em uma empresa de tecnologia na zona sul do Rio de Janeiro. O despertador tocou às 6h30, a mesma hora de sempre, com aquele som irritante que ele nunca se deu ao trabalho de trocar. Ele estendeu o braço sonolento, desligou o alarme e ficou alguns segundos olhando para o teto branco do quarto, reunindo forças para começar o dia. A luz da manhã filtrava pelas cortinas bege, criando listras douradas no chão de madeira. Lá fora, já se ouvia o burburinho característico do bairro. Ônibus roncando na avenida, vozes de porteiros varrendo calçadas, o grito distante de um vendedor ambulante oferecendo pão quentinho. Rafael se levantou, coçou os olhos e arrastou os pés até o banheiro. A rotina era mecânica, automática. Banho rápido de 5 minutos, escova de dentes, barba por fazer que ele decidiu deixar para outro dia. Vestiu uma camisa social azul clara que estava pendurada na cadeira do quarto, calça jeans escura e tênis preto. Nada chamativo, nada que chamasse atenção. A rotina era previsível, quase ritualística. Café com pão na chapa na padaria da esquina, sempre servido por seu Jorge, o atendente simpático que já sabia o pedido de cor. Rafael sentava no mesmo banquinho do balcão, no canto esquerdo, onde podia ver a rua através da vitrine enquanto comia. Trocava meia dúzia de palavras sobre o tempo, o trânsito ou o jogo do Flamengo. Pagava 8,50 em dinheiro trocado e saía. Depois era o ônibus lotado atravessando o túnel Rebouças, sempre o mesmo sufoco de gente empurrada contra gente, o cheiro misturado de perfume barato e suor matinal, o som de conversas sobrepostas e músicas escapando de fones de ouvido. Rafael encaixava os fones nos ouvidos e desaparecia em podcasts de tecnologia ou playlists aleatórias do Spotify, desligando-se do mundo até chegar ao ponto de descida. Depois, vinham 8 horas na frente do computador, no escritório climatizado de uma empresa que desenvolvia sistemas de gestão empresarial para grandes corporações. A sala era ampla, dividida em baias cinzas, com dezenas de programadores digitando silenciosamente em suas estações de trabalho. As paredes eram decoradas com pôsteres motivacionais genéricos. Inovação é o futuro. Equipe vencedora. Juntos, somos mais fortes. Rafael achava tudo aquilo meio ridículo, mas nunca comentava. Ele era meticuloso no trabalho. Cada linha de código passava por dupla verificação. Cada projeto era entregue dentro do prazo, às vezes até antes. Seus superiores o consideravam confiável, responsável, um funcionário exemplar que nunca dava problemas, nunca reclamava, nunca faltava. Ele era invisível da melhor forma possível, fazendo tudo certo sem criar ondas. Na vida pessoal, Rafael mantinha a mesma disciplina. Morava sozinho desde que a mãe, Dona Célia, havia se mudado para Petrópolis após a aposentadoria 2 anos antes. O apartamento era um pequeno 2 quartos no quarto andar de um prédio sem elevador, com vista para os fundos de outro edifício. Não era luxuoso, mas era dele. Ou melhor, seria dele quando terminasse de pagar as últimas 30 parcelas do financiamento. Ele pagava suas contas em dia, economizava R$ 300 por mês em uma poupança que crescia devagar, tinha um carro velho, um Gol 2012 prata com alguns amassados e o ar-condicionado quebrado, que ele planejava trocar por um modelo mais novo assim que juntasse a entrada. Também tinha planos de fazer uma pós-graduação em segurança da informação, algo que sempre o interessou, mas que nunca teve tempo ou dinheiro para investir. Aos finais de semana, Rafael visitava a mãe em Petrópolis ou saía para tomar cerveja com 2 ou 3 amigos da faculdade. Namoradas? Nada sério há anos. A última relação tinha terminado de forma morna 8 meses atrás, e desde então ele não tinha se dado ao trabalho de tentar conhecer alguém. Aplicativos de namoro o entediavam. Festas o cansavam. Ele estava confortável na própria solidão, ou pelo menos era isso que dizia a si mesmo. Naquela segunda-feira específica, 7 de agosto, durante o intervalo do almoço, Rafael estava sentado na praça próxima ao escritório, comendo um sanduíche natural de
de frango que tinha comprado na lanchonete da esquina. O sol de agosto aquecia a cidade com aquele calor seco característico do inverno carioca, e uma brisa leve vinha da direção do mar, trazendo o cheiro salgado e úmido da praia distante. A praça era pequena, cercada por edifícios comerciais, com alguns bancos de madeira gastos, e uma árvore no centro que oferecia sombra insuficiente. Rafael sentou em um dos bancos, abriu o sanduíche embalado em papel alumínio e pegou o celular. Como sempre, começou a rolar o feed do Instagram sem muita atenção, passando por fotos de viagens de conhecidos, memes bobos, anúncios de produtos que ele nunca compraria. Foi quando a notificação apareceu. Não era uma notificação comum, era um banner colorido e chamativo que surgiu no topo da tela, cobrindo parte do conteúdo que ele estava vendo. O design era profissional, fundo gradiente roxo e laranja, letras brancas em negrito, ícones de play e estrelas brilhantes. O texto dizia: mega promoção, ganhe 6 meses grátis de streaming premium, Play 50 GB de armazenamento na nuvem. Oferta exclusiva por tempo limitado. Rafael hesitou por um segundo. Anúncios invasivos sempre o irritavam, mas aquele parecia diferente, mais sério, mais real, e a promessa era tentadora. 6 meses grátis. Ele já pagava R$ 39,90 por mês em um serviço de streaming, o que somava quase 240 economizados se a oferta fosse legítima. Ele clicou quase por impulso, movido mais pela curiosidade do que pela necessidade. O site que abriu era profissional, com design moderno, limpo e responsivo. O logotipo no topo dizia Stream Max Premium, em letras arredondadas e estilizadas, parecidas com as de outras plataformas conhecidas. As cores eram vibrantes, mas não agressivas, tons de roxo, azul e branco. A página inicial mostrava thumbnails de filmes e séries populares, algumas que Rafael reconheceu imediatamente, outras que pareciam produções independentes. Havia depoimentos de clientes satisfeitos, com fotos de perfil e nomes comuns. A melhor plataforma que já usei, Maria S. São Paulo. Catálogo incrível e preço justo, João M. Belo Horizonte. Abaixo, um contador regressivo em vermelho piscante. Oferta termina em 014732. Rafael rolou a página com o dedão, examinando os detalhes. Tudo parecia legítimo. O texto era bem escrito, sem erros de ortografia óbvios. As imagens eram de alta qualidade. Havia até um rodapé com links para políticas de privacidade, termos de uso e uma seção de perguntas frequentes. Últimas 47 vagas disponíveis. Alertava um texto piscante em vermelho, logo acima de um botão laranja gigante. Rafael mordeu o sanduíche e continuou lendo. A oferta era clara. 6 meses totalmente grátis, sem cobranças ocultas, sem compromisso. Se ele não gostasse, poderia cancelar a qualquer momento antes do fim do período de teste. Depois disso, seria cobrado apenas R$ 19,90 por mês, metade do que ele já pagava. Parecia bom demais para ser verdade. Mas por que não tentar? Ele clicou no botão laranja. Quero meus 6 meses grátis. A página seguinte era um formulário simples e organizado, campos bem definidos, com indicações claras do que preencher. O cabeçalho dizia: crie sua conta em menos de 2 minutos. Nome completo, CPF, data de nascimento, e-mail, telefone celular. Abaixo dos campos em letras pequenas, mas legíveis. Ao prosseguir, você concorda com nossos termos de uso e política de privacidade. Havia 2 links azuis sublinhados, mas Rafael não clicou em nenhum deles. Quem clicava? Aqueles textos tinham dezenas, às vezes centenas, de páginas, escritos em juridiquês incompreensível, feitos mais para proteger a empresa do que para informar o usuário. Todo mundo sabia disso. Todo mundo simplesmente marcava a caixinha de aceite e seguia em frente. Era assim que o mundo digital funcionava. Rafael digitou rapidamente, seus dedos voando sobre o teclado virtual. Nome: Rafael Souza Tavares. CPF: 078.46662123704. Data de nascimento: 15/03/1989. E-mail: rafael.tavares@gmail.com. Telefone: 21 98765 46621. Clicou em próximo. A nova tela que surgiu era igualmente profissional. Um ícone de escudo verde com um cadeado aparecia no topo ao lado do texto. Seus dados estão protegidos com criptografia de ponta a ponta. Abaixo, para validar sua conta e garantir sua segurança, precisamos confirmar seus dados bancários. Não se preocupe, não faremos nenhuma cobrança durante o período de teste gratuito. Seus dados são usados apenas para a validação de identidade. Rafael hesitou. Pela primeira vez, sentiu um leve desconforto no estômago. Fornecer dados bancários sempre gerava aquela sensação de vulnerabilidade, aquele medo primitivo de estar entregando as chaves do cofre. Mas ele racionalizou rapidamente. Todos os serviços de streaming pediam cartão de crédito, mesmo para períodos de teste. Netflix fazia isso, Amazon fazia isso, Disney Plus fazia isso. Era padrão. E o site estava garantindo que não haveria cobranças. Estava escrito ali, em letras garrafais. Ele pegou a carteira do bolso, tirou o cartão de crédito, um Visa básico com limite de R$ 5.000, e começou a digitar. Número do cartão: 45532
X, XXXX 234. Validade 08/2027. Código de segurança 789. Nome impresso no cartão: Rafael S. Tavares. Próximo campo: como medida adicional de segurança e para liberar funcionalidades premium, informe também os dados da sua conta bancária principal. Rafael franziu a testa. Aquilo era menos comum, mas o site explicava: essa informação é necessária para validar sua identidade e prevenir fraudes. Garantimos total segurança e privacidade dos seus dados. Ele suspirou e preencheu: Banco Itaú, agência 0ZIL23, conta 4656789. Clicou em continuar. A última etapa era o contrato. A tela carregou e exibiu um documento em formato PDF embutido, com scroll infinito. O título em letras grandes e negras: Contrato de prestação de serviços digitais e cessão de direitos. Stream Max Premium Serviços Digitais, LTDA. Rafael começou a rolar a página com o dedo. O documento tinha 23 páginas densas, escritas em fonte pequena, com parágrafos intermináveis e cláusulas numeradas de 1.1 a 18.7. As primeiras páginas falavam sobre partes contratantes, objeto do contrato, definições e interpretações, obrigações da contratada e do contratante. Ele continuou rolando. Mais texto, mais jargão jurídico, foro competente, juízo arbitral, penalidades por rescisão antecipada, isenção de responsabilidades. Rafael bocejou. O sanduíche estava ficando murcho na outra mão. O sol estava quente demais. A pausa do almoço estava acabando. Ele ainda tinha que voltar para o escritório. Tinha uma reunião às 2 da tarde. Tinha código para revisar. Ninguém lia aquelas coisas de verdade. Era tudo padrão. Burocracia necessária. Termos copiados de outros contratos. O importante era aproveitar a promoção antes que as vagas acabassem. O contador já estava em 01/12/08. No final do documento, 2 botões: recusar, em cinza discreto, quase invisível, no canto inferior esquerdo, e aceitar e continuar em laranja vibrante, centralizado, destacado, brilhando como um sinal verde. Rafael tocou em aceitar e continuar sem ler uma única linha. A tela carregou por 2 segundos, um círculo girando, aquela animação universal de processando, e então surgiu uma mensagem de confirmação com um ícone de cheque verde. Parabéns, seu cadastro foi concluído com sucesso. Você receberá um e-mail de confirmação com instruções de acesso em até 24 horas. Bem-vindo a Stream Max Premium. Rafael sorriu satisfeito, aliviado por ter conseguido a promoção antes que acabasse. Guardou o celular no bolso, terminou o sanduíche em 3 mordidas grandes, jogou o papel alumínio no lixo e voltou para o escritório. A tarde seguiu normal. Reuniões, códigos, e-mails. Às 18 horas, pegou o ônibus de volta para casa, ouvindo música nos fones de ouvido e pensando no que ia jantar. Naquela noite, enquanto assistia a uma reapresentação do jogo do Flamengo na TV, deitado no sofá com um prato de macarrão instantâneo no colo, Rafael recebeu um e-mail. O assunto dizia: Bem-vindo a Stream Max Premium. Ative sua conta agora. Ele abriu. O design do e-mail era o mesmo do site. Profissional, moderno, com o logotipo no topo e botões coloridos. O texto era genérico, mas amigável. Olá, Rafael. Ficamos felizes em tê-lo conosco. Para começar a aproveitar todo o nosso catálogo, clique no botão abaixo e crie sua senha de acesso. Rafael clicou no link, criou uma senha, a mesma que usava para tudo, Rafa 1503, e foi redirecionado para a plataforma. O catálogo era impressionante. Filmes de todos os gêneros, séries antigas e novas, documentários, stand-up comedy. A interface era intuitiva, responsiva, rápida. Ele clicou em um filme de ação que estava querendo assistir há semanas e deu play. Funcionou perfeitamente. A qualidade da imagem era boa, não travou, não teve buffering. Rafael ficou impressionado. Talvez aquela fosse realmente uma plataforma nova tentando ganhar mercado. Às vezes, essas promoções eram reais. Nos dias seguintes, tudo parecia perfeito. Rafael assistiu a 3 filmes, começou uma série, explorou documentários. O serviço funcionava impecavelmente. Ele até comentou com Marcelo, um colega de trabalho, sobre a ótima promoção que havia encontrado. Marcelo perguntou o nome do site e Rafael enviou o link pelo WhatsApp. Mas na manhã do dia 28 de agosto, 3 semanas após o cadastro, quando Rafael acordou para mais um dia comum de trabalho, tudo desmoronou. Ele estava tomando café quando o celular vibrou. Uma notificação do aplicativo do banco. Ele desbloqueou a tela distraidamente, esperando ver o saldo normal da conta. O que viu o fez derrubar a xícara. Seu limite de crédito foi utilizado em 98%. Verifique suas transações. As mãos de Rafael começaram a tremer antes mesmo de abrir o aplicativo. O coração disparou. A boca ficou seca. Ele clicou no ícone do banco e esperou a tela carregar, cada segundo parecendo uma eternidade. E então viu dezenas de transações que ele não reconhecia. Compras em lojas online de eletrônicos, um notebook de R$4.500, 2 celulares de R$3.200 cada, fones de ouvido, tablets, smartwatches, assinaturas de serviços desconhecidos, Digital Pro Serviços, Cloud Net Premium, Tech Hub Solutions,
Solutions, valores que variavam de R$ 89,90 a R$ 1.200 e mais. 2 empréstimos pessoais, um de R$ 15.000, outro de R$ 12.500, aprovados e liberados em menos de 24 horas. Tudo somava R$ 47.890. As paredes do apartamento pareceram se fechar. A respiração de Rafael falhou. Ele sentou pesadamente na cadeira da cozinha, o celular escorregando da mão e caindo no chão com um baque surdo. Não era possível. Como isso tinha acontecido? Verifique se você já está inscrito neste canal. Toda semana trazemos histórias reais de pessoas que enfrentaram golpes, abusos e injustiças, mas que usaram a verdade e a lei para virar o jogo. Se você acredita que dignidade não se negocia e que conhecimento é poder, inscreva-se agora, porque quando a gente sabe se proteger, ninguém nos tira o direito de viver com justiça. Rafael ficou sentado no chão da cozinha por tempo indeterminado. Poderiam ter sido 5 minutos ou meia hora, ele não saberia dizer. O celular estava caído ao lado dele, a tela iluminada, mostrando aqueles números assustadores. R$ 47.890. Ele repetiu o valor em voz alta, como se pronunciá-lo pudesse fazê-lo fazer sentido. Não fez. Eventualmente, com as mãos ainda tremendo, ele pegou o telefone de volta e abriu o aplicativo do banco novamente. Precisava entender, precisava ver cada transação, cada detalhe, cada pista de como aquilo tinha acontecido. A primeira compra tinha sido feita há 2 dias, na madrugada de uma terça-feira, 02h37 da manhã. Rafael estava dormindo naquele horário, sozinho no seu apartamento, com o celular em modo avião ao lado da cama, como sempre fazia. Como alguém tinha feito uma compra usando seus dados àquela hora, ele clicou nos detalhes da transação. Loja, Megatech Eletrônicos Online. Produto, notebook gamer Dell Alienware. Valor, R$ 4.500. Status, aprovado. Endereço de entrega, Rua das Palmeiras, 482, apto 203, São Paulo, SP, São Paulo. Rafael nunca tinha morado em São Paulo, não conhecia aquela rua, não tinha parentes lá. A segunda compra, 01241, apenas 4 minutos depois. Loja, Cell Express. Produto, iPhone 14 Pro Max 256 GB. Valor, R$ 7.200. Endereço de entrega, o mesmo de São Paulo. Terceira compra, 012A43. Loja, Tech Store Online. Produto, Samsung Galaxy S23 Ultra. Valor, R$ 6.800. Mesmo endereço. Rafael continuou rolando, a náusea crescendo a cada linha. As compras tinham acontecido em cascata, uma atrás da outra, como se alguém estivesse em uma shopping spree desenfreada. E o pior, todas foram aprovadas instantaneamente, sem bloqueio, sem alerta, sem confirmação por SMS. Como? Ele voltou ao topo do aplicativo e procurou a seção de empréstimos. Lá estavam os 2 contratos que ele nunca tinha assinado. O primeiro, empréstimo pessoal rápido, R$ 15.000, 36 parcelas de 687,50, taxa de juros de 2,9% ao mês, contratado a 03/12 da mesma madrugada. O segundo, empréstimo consignado digital, R$ 12.500, 48 parcelas de R$ 429. Rafael passou a mão pelo rosto, sentindo o suor frio na testa. Seu salário era de R$ 4.200. Com essas parcelas de empréstimo, sobrariam pouco mais de R$ 3.000 por mês. Como ele ia pagar aluguel, contas, comida, transporte? O telefone tocou, estridente e agressivo no silêncio do apartamento. Número desconhecido com DDD 11, São Paulo. Rafael atendeu com a voz embargada, quase inaudível. Alô, senhor Rafael Souza Tavares? A voz do outro lado era feminina, fria, profissional, monótona. O tipo de voz que você ouve em call centers automatizados. Sim, quem fala? Aqui é Juliana, da Central de Relacionamento do Banco Itaú. Identificamos movimentações atípicas em sua conta corrente e cartão de crédito. O senhor realizou compras no valor total de R$ 23.000 na madrugada de ontem? Rafael quase gritou. Não, eu não fiz nada disso. Alguém está usando meus dados. Alguém roubou minha identidade. Houve uma pausa do outro lado. Ele ouviu o som de digitação, rápido e mecânico. Senhor, a voz continuou, agora com um tom ligeiramente mais sério. Todas as transações foram autorizadas com sua senha pessoal, código de segurança do cartão e validação em 2 etapas. O senhor compartilhou essas informações com alguém? Não, eu não dei minha senha para ninguém. Eu nunca dou minha senha. O senhor acessou links suspeitos recentemente? Fez cadastros em sites desconhecidos? E foi naquele momento que a lembrança voltou como um soco no estômago. O site, Stream Max Premium, o cadastro, os dados bancários, o contrato que ele não leu. Eu fiz um cadastro em uma plataforma de streaming, Rafael admitiu, a voz falhando. Mas era um site legítimo, com design profissional, tinha tudo certinho. Senhor, infelizmente, esse é um modus operandi comum de fraudes digitais. Sites falsos que imitam serviços legítimos para coletar dados sensíveis. A atendente fez outra pausa. Vou registrar uma ocorrência de fraude no sistema. Enquanto isso, precisamos bloquear preventivamente todos os seus cartões, contas e acessos digitais até que a investigação seja concluída. Rafael sentiu o chão desaparecer debaixo dele. Bloqueio? Por quanto tempo? O prazo padrão de investigação é de 30 a 90 dias úteis, senhor. Pode causar algum transtorno temporal
temporário, mas é necessário para proteger seus recursos e evitar novos prejuízos. 90 dias, 3 meses, um quarto de ano. Enquanto isso, como ele pagaria aluguel? Como compraria comida? Como sobreviveria? E os valores que foram roubados? Rafael perguntou a voz desesperada. Vocês vão devolver? Se a fraude for comprovada, sim, o valor será estornado. Mas o senhor precisará apresentar boletim de ocorrência, contestar formalmente cada transação e aguardar a análise do Departamento de Segurança. O processo pode levar de 60 a 120 dias. Rafael desligou o telefone e afundou no sofá. A sala estava silenciosa demais. Apenas o som distante do trânsito lá fora, buzinas e motores. A vida continuando normalmente para todo mundo, menos para ele. A luz do sol da manhã entrava pela janela, mas o apartamento parecia escuro, pesado, sufocante. Ele precisava entender o que tinha acontecido. Precisava ver aquele contrato. Precisava saber o que exatamente ele tinha concordado. Rafael pegou o notebook, ligou e esperou o sistema inicializar. Cada segundo parecia uma eternidade. Abriu o navegador e foi direto ao e-mail. Digitou Stream Max na barra de busca. Dezenas de mensagens apareceram. A maioria recente, dos últimos 2 dias. Ele não tinha visto porque estava com as notificações silenciadas. Começou a abrir uma por uma e o horror foi aumentando a cada clique. Confirmação de compra. Megatech Eletrônicos, R$ 4.500. Confirmação de compra. Celo Express, R$ 7.200. Seu empréstimo foi aprovado. Banco Itaú. Bem-vindo a Digital Pro Serviços Premium. Cadastro confirmado. CloudNet Enterprise. E então, enterrado no meio da avalanche de e-mails, ele encontrou o que procurava. Um anexo PDF enviado pela Stream Max no dia do cadastro. Assunto: contrato de prestação de serviços Stream Max Premium. Rafael abriu o arquivo com mãos trêmulas. 23 páginas de texto denso, pequeno, compacto. Ele começou a ler, desta vez, palavra por palavra, linha por linha. As primeiras páginas eram padrão, identificação das partes, objeto do contrato, definições, nada alarmante. Mas conforme avançava, a linguagem ficava mais complexa, mais obscura, mais deliberadamente confusa. Página 4, cláusula 3. Sim, o contratante autoriza a contratada a realizar verificações de crédito e consultas cadastrais junto a bureaus de crédito e instituições financeiras. Página 7, cláusula 5.2. O contratante concorda que suas informações pessoais e financeiras poderão ser compartilhadas com empresas parceiras e afiliadas da contratada, mediante acordo de confidencialidade. Página 10, cláusula 6. 8. O contratante isenta a contratada de qualquer responsabilidade por danos decorrentes do uso inadequado dos serviços ou interpretação equivocada dos termos contratuais. E então, na página 12, escondida entre parágrafos densos e termos técnicos, Rafael encontrou a bomba. Cláusula 7. 3. O contratante, ao aceitar os termos deste instrumento de forma livre, consciente e inequívoca, autoriza expressamente a contratada, suas subsidiárias, empresas parceiras, afiliadas e prestadores de serviços terceirizados a realizar consultas ilimitadas, sem necessidade de nova autorização, em seus dados cadastrais, bancários, creditícios, patrimoniais e financeiros, junto a qualquer instituição pública ou privada, nacional ou internacional. B. Utilizar, processar, armazenar e comercializar as informações fornecidas para fins comerciais, publicitários, estatísticos, de prospecção de mercado, de análise de perfil de consumo, de ofertas direcionadas e quaisquer outras finalidades lícitas ou correlatas. C. Compartilhar, ceder, transferir, vender ou permutar dados pessoais, sensíveis ou não, com terceiros, empresas coligadas, instituições financeiras, operadoras de crédito, bureaus de informação, plataformas digitais, nacionais ou internacionais, mediante remuneração ou permuta de bases de dados, sem necessidade de comunicação prévia. D. Realizar operações financeiras, bancárias, creditícias e comerciais, em nome do contratante, incluindo, mas não se limitando a, contratação de crédito pessoal, consignado ou empresarial, abertura de contas correntes, poupança ou digitais em instituições financeiras, emissão e utilização de cartões de crédito, débito ou pré-pagos, aquisição de produtos e serviços junto a fornecedores parceiros, assinatura de contratos e termos de adesão e quaisquer outras operações financeiras que se façam necessárias para o funcionamento adequado dos serviços contratados. Parágrafo único. O contratante declara ter plena ciência e concordância com os termos desta cláusula, reconhecendo que a utilização dos serviços implica na aceitação integral e irrevogável de todas as permissões aqui descritas. Rafael leu e releu aquela cláusula. Cada palavra era um soco no estômago. Cada frase era uma sentença de morte financeira. Ele tinha autorizado. Com um único clique, sem ler, sem questionar, ele havia dado a uma empresa desconhecida permissão total, irrevogável e ilimitada para
para fazer qualquer coisa com seus dados, suas contas, sua vida, operações financeiras em nome do contratante. Isso significava que eles podiam, legalmente, segundo o contrato, fazer empréstimos no nome dele, abrir contas, comprar produtos, assinar contratos, tudo sem pedir permissão novamente, e ele tinha concordado com isso. Rafael sentiu a bile subindo pela garganta, correu até o banheiro e vomitou, o corpo sacudindo com espasmos violentos. Quando terminou, ficou sentado no chão frio do banheiro, o rosto encostado na parede gelada de azulejo, os olhos ardendo com lágrimas que ele não sabia se eram de raiva ou desespero. Depois de alguns minutos, ele se levantou, lavou o rosto com água fria e voltou ao notebook. Precisava pesquisar, precisava saber se havia outras vítimas, precisava entender a dimensão do que estava enfrentando. Digitou Stream Max Premium golpe no Google. Os resultados explodiram na tela. Atenção! Stream Max Premium é golpe. Empresa rouba dados e esvazia contas bancárias. Vítimas relatam prejuízos de até R$100 mil após cadastro em site falso de streaming. Polícia investiga quadrilha internacional que atua com contratos digitais fraudulentos. Consumidora perde R$75 mil em golpe de streaming falso e entra na justiça. Rafael clicou no primeiro link. Era um fórum de vítimas com mais de 300 participantes. Cada postagem era um espelho da sua própria tragédia. Ele começou a ler e quanto mais lia, mais o desespero crescia. Meu nome é Carla, 42 anos, professora. Caí no mesmo golpe. Fizeram empréstimos de R$80 mil no meu CPF. Estou devendo valores que nunca vou conseguir pagar. Meu nome foi para o SPC Serasa Boa Vista. Fui demitida porque meu salário estava sendo bloqueado por penhora judicial de uma dívida que eu nem sabia que existia. Perdi meu apartamento porque não consegui pagar o aluguel. Hoje moro com minha irmã. Estou destruída. Sou Roberto, empresário. Eles usaram meus dados para abrir 3 contas digitais em fintechs diferentes. Fizeram Pix para contas de laranjas, compraram criptomoedas, movimentaram 120 mil em 2 semanas. Quando descobri, já era tarde. Meu contador disse que vou precisar de anos para limpar meu nome. Anos. Tentei fechar minha empresa, mas nem isso consigo porque tem dívida ativa. Estou preso. Oi, gente. Me chamo Amanda. Tenho 28 anos. Caí nesse golpe e perdi tudo. Tudo. Eles esvaziaram minha conta, fizeram empréstimos, usaram meu limite de crédito. Fui tentar cancelar e me disseram que eu autorizei. Fui num advogado e ele falou que pode levar 3, 4, 5 anos para provar que foi fraude porque tecnicamente eu assinei o contrato. Eu tô desesperada, não sei mais o que fazer. Tô pensando em desistir de tudo. Havia centenas de relatos assim. Pessoas comuns, trabalhadores, pais de família, estudantes, aposentados, todos destruídos financeiramente pela mesma armadilha. E o pior, muitos relatavam que a polícia e os bancos diziam a mesma coisa. Você autorizou, você assinou o contrato. Tecnicamente, você deu permissão. Rafael fechou o notebook e enterrou o rosto nas mãos. Não havia saída. Ele estava preso. Financeiramente, legalmente, burocraticamente preso. Nos dias seguintes, a vida de Rafael se transformou em um pesadelo acordado. Ele mal conseguia dormir, mal conseguia comer. Passava horas ao telefone com bancos, operadoras de cartão, plataformas de e-commerce. Todos diziam variações da mesma coisa. As transações foram autorizadas com seus dados pessoais. O senhor precisa provar que foi fraude. Provar. Como provar uma coisa dessas? Na quinta-feira, 3 dias após descobrir o golpe, Rafael recebeu uma ligação do RH da empresa onde trabalhava. A voz da atendente era formal, quase robótica. Senhor Rafael, identificamos que sua conta salário foi bloqueada devido a inconsistências cadastrais e ordens judiciais de bloqueio. Infelizmente, não podemos realizar o depósito do salário deste mês até que a situação seja regularizada junto ao banco. O senhor precisa resolver isso o mais rápido possível. Rafael tentou explicar, mas ela o interrompeu educadamente. Entendo, senhor Rafael, mas essa é uma questão entre o senhor e sua instituição bancária. Não podemos fazer o depósito enquanto a conta estiver bloqueada. Por favor, resolva e nos informe. Ela desligou. Rafael ficou parado no meio da sala, o celular ainda na mão, olhando para o nada, sem salário, sem conta bancária, sem crédito, sem dinheiro. Como ele ia sobreviver? Naquela noite, sentado sozinho no apartamento escuro, apenas a luz da tela do notebook iluminando seu rosto cansado, Rafael começou a chorar. Chorou de raiva, chorou de frustração, chorou de impotência. Chorou porque se sentia o homem mais idiota do mundo. Como ele tinha sido tão burro, como ele tinha entregue sua vida inteira a criminosos por causa de uma promoção de 6 meses de streaming. Mas no fundo da angústia, no fundo do desespero mais absoluto, algo começou a se formar. Uma fagulha, pequena, frágil, mas ali. Raiva. Não a raiva autodestrutiva que paralisa, mas a raiva produtiva, a raiva que move, a raiva que grita. Isso não vai ficar assim. Rafael enxugou as lágrimas com as costas da mão, endireitou a postura e abriu o Google novamente. Desta vez procurou por outras palavras. Direitos do consumidor, golpe digital. Como processar empresa fraudulenta. Órgãos de defesa contra fraude online. Advogado especialista em crimes digitais.
reais. E foi assim, na madrugada fria de uma quinta-feira de agosto, que Rafael descobriu 3 palavras que mudariam o rumo da sua luta: consumidor.gov.br, Procon, Banco Central, e uma quarta, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Pela primeira vez em dias, Rafael sentiu algo além de desespero. Sentiu uma possibilidade, pequena, distante, mas real. Ele não ia desistir. Rafael não dormiu aquela noite. Permaneceu grudado na cadeira do escritório improvisado no quarto de hóspedes, os olhos vermelhos e ardidos fixos na tela do notebook, tomando café requentado direto da caneca, que já tinha esfriado e esquentado 3 vezes na mesma noite. A janela mostrava o céu começando a clarear quando ele finalmente fechou a última aba do navegador. Tinha visitado 47 sites diferentes, lido 83 artigos, assistido a 12 vídeos no YouTube, baixado 6 cartilhas em PDF sobre direitos do consumidor e preenchido 4 páginas inteiras de um caderno velho com anotações em letra tremida e quase ilegível. A cada nova informação, Rafael sentia um misto de alívio e revolta crescendo em doses iguais. Alívio, porque começava a entender que havia caminhos legais, estruturas de proteção, órgãos reguladores criados especificamente para casos como o dele. Revolta, porque descobria simultaneamente que esses mesmos caminhos eram labirínticos, burocráticos, lentos e que milhares de brasileiros desistiam no meio do processo simplesmente porque o desgaste emocional e financeiro era grande demais. Havia histórias de sucesso, sim, pessoas que tinham revertido golpes, que tinham conseguido liminar judicial, que tinham recebido de volta o dinheiro roubado, mas essas histórias sempre vinham acompanhadas de asteriscos. Levou 18 meses, precisou de 3 advogados diferentes, só conseguiu porque teve ajuda de uma ONG. Desistiu 2 vezes antes de vencer. Rafael anotou tudo: nomes de órgãos, sites de denúncia, procedimentos passo a passo, modelos de petição, números de telefone de defensorias públicas, e-mails de advogados que atendiam pro bono. Quando o relógio marcou 6 da manhã de sexta-feira, ele finalmente se permitiu tomar um banho. A água quente caindo sobre os ombros tensos foi quase dolorosa, mas necessária. Ele fechou os olhos e deixou o vapor preencher o banheiro, tentando organizar os pensamentos. Primeira prioridade: boletim de ocorrência. Sem isso, nada mais teria validade legal. Segunda, abrir reclamações formais em todos os órgãos possíveis. Consumidor.gov, FABESAMRIL, Procon, Banco Central, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Terceira, procurar assistência jurídica. Quarta, reunir todas as provas: prints, e-mails, contratos, extratos, protocolos. Rafael desligou o chuveiro, se enxugou rapidamente, vestiu uma camisa social, a mesma do dia do golpe, que ainda cheirava vagamente a desespero, e uma calça jeans limpa. Tomou mais café, dessa vez com 2 torradas secas que conseguiu engolir à força, e saiu. Seu primeiro destino era a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, localizada em um prédio cinza e desgastado no centro do Rio. Rafael pegou o metrô porque não confiava mais no saldo do cartão para pegar Uber. A viagem foi silenciosa, solitária. Ele olhava para as outras pessoas no vagão e se perguntava quantas delas já tinham passado por algo parecido. Quantas estavam, naquele exato momento, vivendo seus próprios pesadelos financeiros em silêncio. A delegacia era exatamente como ele imaginava: cinza, fria, burocrática, o chão de cimento manchado, paredes descascando, cadeiras de plástico duro enfileiradas em uma sala de espera apertada. Havia um painel eletrônico chamando senhas, mas a tela estava piscando erraticamente, mostrando números que não faziam sentido. Rafael pegou uma senha e sentou. A fila tinha pelo menos 25 pessoas. Alguns pareciam cansados, olhando para o vazio. Outros estavam nervosos, mexendo no celular obsessivamente. Uma mulher na frente dele chorava baixinho enquanto segurava um envelope amarrotado cheio de papéis. Ele esperou 1 hora, 2 horas. O ar-condicionado não funcionava e o calor de agosto transformava a sala em uma sauna. Rafael tirou a camisa social e ficou apenas com a camiseta por baixo. Comprou uma garrafinha d'água de um vendedor ambulante que circulava pelo corredor cobrando R$5 por meio litro. Finalmente, às 11h37, sua senha foi chamada. O delegado que o atendeu era um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, olheiras profundas, que denunciavam noites mal dormidas e excesso de trabalho. Ele usava óculos de leitura pendurados no pescoço e digitava com 2 dedos no teclado, lentamente, olhando para as teclas a cada letra. Bom dia, qual o problema? Ele perguntou sem tirar os olhos da tela. Rafael respirou fundo e começou a explicar. Contou sobre o site, o cadastro, o contrato que não leu, as transações fraudulentas, os empréstimos, o bloqueio da conta. Mostrou o celular com os prints, os e-mails, o extrato bancário. O delegado ouviu em silêncio, assentindo de vez em quando, digitando lentamente. Quando Rafael terminou, houve uma pausa longa. Senhor Rafael, o delegado começou ainda sem olhar para ele. O senhor tem consciência de que assinou um contrato digital concordando com esses termos?
Mas eu não li, Rafael protestou, a voz subindo involuntariamente. Eles colocaram cláusulas abusivas de propósito, escondidas no meio de 23 páginas de texto jurídico incompreensível. Foi feito para enganar. É golpe. O delegado finalmente o olhou e havia algo nos seus olhos. Não era frieza, era cansaço. O cansaço de quem vê a mesma história se repetir todos os dias. Eu entendo, Sr. Rafael, e eu acredito em você. Mas o problema, do ponto de vista estritamente legal, é que o senhor deu consentimento eletrônico. Isso complica. Os advogados dessas empresas vão usar esse argumento. Vão dizer que você foi negligente, que não leu o que assinou, que a responsabilidade é sua. Mas isso é justo? O delegado suspirou. Não, não é justo. Mas é como o sistema funciona. Ele voltou a digitar. Vou registrar o boletim de ocorrência como estelionato qualificado. Uso indevido de dados pessoais e possível organização criminosa. O senhor vai receber um número de protocolo. Guarde bem, porque vai precisar apresentar em todos os lugares. Banco, Procon, Justiça. E quanto tempo leva a investigação? O delegado parou de digitar e olhou para Rafael com uma expressão que já dizia tudo. Depende. Pode ser 6 meses, pode ser 2 anos, pode nunca sair do papel. Esses golpistas geralmente operam de fora do país, usam VPN, servidores offshore, laranjas. A gente investiga, mas é difícil rastrear. Mesmo quando a gente identifica os responsáveis, eles já fecharam a empresa e abriram outra com outro nome. Rafael sentiu o pouco de esperança que ainda tinha começar a desmoronar. Então não tem nada que eu possa fazer? Eu não disse isso. Você precisa acionar os órgãos de defesa do consumidor, entrar com processo, pressionar o banco a estornar os valores, mas precisa estar preparado. É uma batalha longa. Muita gente desiste no meio. Rafael assentiu devagar. O delegado imprimiu o boletim de ocorrência, uma folha A4 com carimbo oficial e um número de protocolo, 2024-0817-453. Rafael dobrou o papel cuidadosamente e guardou na carteira, como se fosse o documento mais importante da sua vida. E naquele momento, era. Ele saiu da delegacia e foi direto para uma lan house na esquina, porque não confiava em fazer aquilo pelo celular. Pagou R$5 por uma hora de uso e acessou o site do consumidor.gov.br. A plataforma era surpreendentemente simples e bem organizada. Rafael criou uma conta, preencheu seus dados e começou a redigir a reclamação. Escreveu tudo: o cadastro, o contrato abusivo, as transações não autorizadas, o bloqueio da conta. Anexou 23 arquivos, prints das transações, PDF do contrato, cópia do boletim de ocorrência, extratos bancários, e-mails. Quando clicou em enviar, a plataforma confirmou: reclamação registrada com sucesso. Protocolo 2024-8V8XC256X. A empresa StreamMax Premium Serviços Digitais LTDA tem até 10 dias corridos para responder. 10 dias. Rafael anotou a data limite no celular, 7 de setembro. Enquanto ainda estava na Lan House, ele acessou também o site do Procon estadual e abriu outra reclamação, desta vez ainda mais detalhada. Depois entrou no site do Banco Central e registrou uma denúncia na ouvidoria contra as operações de empréstimo não autorizadas. Quando terminou, já era quase 16 horas. Rafael estava exausto, com fome e sem dinheiro para comprar comida. Voltou para a casa de metrô, subiu os 4 lances de escada com as pernas pesadas, trancou a porta do apartamento e desabou no sofá. Nos dias seguintes, a vida de Rafael virou um círculo vicioso de espera e desespero. No sábado, ele recebeu uma ligação de uma empresa de cobrança. A voz do outro lado era agressiva, acusatória. Sr. Rafael Tavares, o senhor está em débito com a Tech Hub Solutions no valor de R$2.847. Quando o senhor vai pagar? Eu não contratei nada dessa empresa, é fraude. Senhor, temos o registro da contratação com todos os seus dados pessoais. Se não pagar em 48 horas, seu nome vai para o Serasa. Rafael desligou. A empresa ligou novamente, e novamente, e novamente. 5 vezes no sábado, 7 vezes no domingo. Ele parou de atender ligações de números desconhecidos. Na segunda-feira, 28 de agosto, Rafael teve que voltar ao trabalho. Inventou uma história sobre problemas familiares para justificar os 3 dias de ausência. O chefe, um homem de 60 anos sempre de mau humor, aceitou a desculpa com um muxoxo, mas não fez perguntas. Rafael passou o dia inteiro incapaz de se concentrar. Cada notificação no celular o fazia pular na cadeira. Cada e-mail novo era uma ameaça potencial. Ele digitava linhas de código que não faziam sentido, participava de reuniões sem ouvir o que estava sendo dito, almoçava sozinho na praça, olhando para o nada. Na terça, chegou uma carta pelos correios. O envelope tinha o logotipo do Serasa. Rafael abriu com as mãos tremendo. Comunicado de inclusão de débito em cadastro de inadimplentes. Informamos que seu CPF 078.4C62 23704 foi incluído em nosso banco de dados devido a débitos não pagos nos valores de R$15.000. Crédito pessoal Banco Itaú, R$12.500. Crédito consignado Banco Itaú. Seu score de crédito foi reduzido para 237 pontos. 237 pontos. O mínimo possível era 0. Rafael
Rafael estava praticamente no fundo do poço. Isso significava que ele não poderia alugar um apartamento, não poderia fazer financiamentos, não poderia abrir conta em banco, não poderia comprar nada parcelado. Ele estava efetivamente banido do sistema financeiro. Na quarta-feira, a empresa de cobrança intensificou os ataques. Ligações a cada 2 horas, mensagens no WhatsApp, e-mails, ameaças veladas de processo judicial, de penhora de bens, de bloqueio de salário. Rafael bloqueou o número. Eles ligaram de outro. Ele bloqueou novamente. Eles continuaram. Na quinta-feira, chegou o golpe final. Uma notificação do sistema da empresa onde ele trabalhava. Prezado colaborador, identificamos que seu salário referente ao mês de agosto não pôde ser depositado devido a bloqueio judicial da conta bancária informada. Favor regularizar situação com urgência. Rafael sentou na cadeira de trabalho e colocou o rosto entre as mãos. Ao redor dele, colegas digitavam, conversavam, riam. A vida continuava. Para todos, menos para ele. Às 18 horas, ele pegou suas coisas e foi para casa. Não tinha mais forças para ficar. Aquela noite foi a pior desde o início do pesadelo. Rafael sentou no sofá do apartamento vazio, sem ligar as luzes, apenas olhando pela janela para as luzes da cidade lá fora. Copacabana brilhava, vivo, pulsante. Pessoas jantavam em restaurantes. Casais caminhavam pela calçada de mãos dadas. A vida acontecendo. E ele ali, invisível, destruído, sem saída. Rafael chorou novamente naquela noite. Chorou até não ter mais lágrimas. Chorou até a garganta doer. Chorou até o corpo inteiro tremer de exaustão. Mas então, no fundo daquela escuridão, algo mudou. O celular tocou. Não era uma cobrança. Não era o banco. Era um número desconhecido, sim. Mas desta vez, Rafael decidiu atender. Alô? Sua voz saiu rouca, cansada. Rafael Tavares. A voz do outro lado era masculina, firme, profissional, mas não agressiva. Havia algo diferente nela. Uma seriedade respeitosa. Sim, quem fala? Meu nome é Dr. Henrique Almeida. Sou advogado especialista em direito digital, proteção de dados e crimes cibernéticos. Recebi seu caso através de uma rede de defesa do consumidor que monitora reclamações no consumidor.gov.br. Podemos conversar? Rafael arregalou os olhos. O coração, que estava cansado de tanto bater acelerado nos últimos dias, deu um salto diferente. Não de medo, de esperança. Como você conseguiu meu número? Sua reclamação no consumidor.gov.br é pública, Rafael. Não os detalhes pessoais, mas o suficiente para eu identificar o modus operandi da fraude. Trabalho com um coletivo de advogados que atuam pro bono em casos de fraudes digitais de grande impacto social. Esses golpistas estão destruindo a vida de centenas de pessoas e a gente está montando uma ação coletiva. Você tem interesse em processar essa empresa? Pela primeira vez em dias, talvez em semanas, Rafael sentiu algo diferente de desespero. Sentiu raiva, raiva produtiva, raiva que move. Tenho, ele disse, a voz firme pela primeira vez desde que tudo começou. Eu tenho, sim. Ótimo, vamos marcar uma reunião. Amanhã, 10 horas, no meu escritório em Botafogo. Traga todos os documentos que você tiver. Contrato, prints, extratos, e-mails, protocolos, tudo. Vamos revidar, Rafael, e vamos ganhar. Rafael desligou o telefone e ficou parado no escuro, processando o que acabara de acontecer. Pela primeira vez, ele não estava sozinho. Pause o vídeo agora e deixe um comentário respondendo. Se fosse você, processaria ou desistiria? Essa é a pergunta que define tudo, porque a partir daqui, Rafael vai descobrir que o sistema pode ser lento, mas não é impossível. E que quando a gente se une com quem entende a lei, com quem conhece os caminhos, com quem já venceu batalhas parecidas, a injustiça começa a rachar, a dignidade começa a se reerguer e os golpistas começam a perder. O escritório do Dr. Henrique Almeida ficava num prédio modesto em Botafogo, no quarto andar de um edifício comercial sem elevador, com fachada de azulejos brancos manchados pelo tempo e uma porta de vidro embaçada onde estava colado um adesivo quase apagado. Almeida em Associados, Direito Digital e Defesa do Consumidor. Rafael subiu as escadas com o coração disparado, segurando uma pasta velha de couro sintético, onde havia organizado meticulosamente todos os documentos. Contrato impresso e encadernado, extratos bancários com transações destacadas em marca-texto amarelo, prints de conversas com a StreamMax, prints de e-mails de confirmação de compras fraudulentas, cópia do boletim de ocorrência, protocolos do consumidor.gov, BR Procon e Banco Central, além de uma cronologia escrita à mão de tudo que tinha acontecido desde o dia do cadastro. Eram 10 da manhã de uma sexta-feira e o prédio estava quase vazio. O corredor tinha cheiro de mofo e café velho. Rafael encontrou a porta do escritório, uma porta de madeira com vidro fosco e o nome Dr. Henrique Almeida, pintado em letras douradas, já descascando. Ele respirou fundo e bateu. Entre. Uma voz firme veio de dentro. Rafael empurrou a porta e entrou. A sala de espera era minúscula, com apenas 3 cadeiras de plástico, uma mesa de centro coberta de revistas jurídicas antigas, algumas com páginas dobradas e anotações nas margens, e um bebedouro de galão no canto. As paredes eram decoradas com diplomas emoldurados e certificados de participação em congressos de direito
digital. Uma moça jovem, provavelmente estagiária, estava sentada atrás de uma mesa pequena, digitando algo no computador. Ela olhou para cima e sorriu com educação genuína. Bom dia, você deve ser o Rafael? Sim, tenho reunião com o Dr. Henrique. Ele está te esperando. Pode entrar, é a porta à esquerda. Rafael atravessou a sala de espera e bateu levemente na porta indicada. Entre, Rafael. Ele abriu e entrou. O escritório era maior do que ele esperava, mas ainda assim simples. Havia uma mesa de madeira escura, repleta de pilhas organizadas de papéis, post-its coloridos grudados nas bordas, canetas em um porta-lápis improvisado feito de lata de refrigerante. Atrás da mesa, estantes de aço ocupavam toda a parede, cheias de livros grossos de direito, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Lei Geral de Proteção de Dados, Direito Digital aplicado. Um quadro branco cobria a parede lateral, cheio de diagramas, setas, nomes de casos e prazos escritos em letra apressada com marcadores de várias cores. Atrás da mesa estava um homem de uns 40 anos, barba aparada e grisalha, óculos de armação fina e moderna, camisa social azul marinho com as mangas dobradas até os cotovelos. Ele se levantou e estendeu a mão com um sorriso franco. Rafael? Prazer, Henrique. Senta aqui, fica à vontade. Rafael apertou a mão. O aperto era firme, mas não intimidador, e sentou na cadeira de frente para a mesa. Colocou a pasta no colo e esperou. Henrique sentou novamente, cruzou os dedos sobre a mesa e olhou diretamente para Rafael com aquele olhar que parecia ler através das pessoas. Antes de mais nada, ele começou, a voz calma, mas carregada de convicção. Quero que saiba uma coisa. O que você está passando não é culpa sua. Rafael piscou surpreso. Essas empresas criminosas, Henrique continuou, usam táticas de manipulação psicológica extremamente sofisticadas. Elas contam com a pressa, com o cansaço, com a confiança natural das pessoas. Elas sabem que ninguém lê contrato de 20 páginas. Sabem que as pessoas confiam em sites que parecem profissionais. Sabem que, no mundo digital moderno, a gente clica em aceitar dezenas de vezes por dia sem pensar duas vezes. Eles exploram isso. Não é ingenuidade. É psicologia aplicada ao crime. Rafael sentiu um nó na garganta. Era a primeira vez que alguém dizia aquilo. A primeira vez que alguém não o culpava, não o chamava de burro, não insinuava que ele tinha sido negligente. Obrigado, ele disse baixinho. Mas, Henrique continuou, levantando um dedo, também preciso ser brutalmente honesto com você. O caminho que temos pela frente não vai ser fácil. Eles vão se defender alegando que você consentiu, que leu e aceitou os termos. E tecnicamente, sob uma leitura superficial da lei, eles têm um argumento, mas é um argumento falso. E é isso que vamos provar. Como? Henrique se levantou, caminhou até o quadro branco e pegou um marcador azul. Começou a desenhar um diagrama enquanto falava. Primeiro passo, análise forense do contrato. Vamos destrinchar cada linha daquele documento e identificar todas as irregularidades. Cláusulas abusivas que violam o Código de Defesa do Consumidor. Cláusulas que ferem a Lei Geral de Proteção de Dados. Cláusulas que configuram venda casada. Cláusulas que estabelecem obrigações desproporcionais, que retiram direitos fundamentais, que criam armadilhas jurídicas intencionais. Ele escreveu no quadro. 1. Análise contratual. Segundo passo, reunir provas de que essa empresa opera de forma fraudulenta e que você não é a única vítima. Já tenho contato com outras 47 pessoas que caíram no mesmo golpe. Vamos juntar todas as histórias, todos os contratos, todos os prejuízos. Quanto mais vítimas, mais forte fica nosso argumento de organização criminosa. 2. Ação coletiva. Terceiro, vamos acionar todos os órgãos reguladores simultaneamente. Consumidor.gov.br você já fez. Ótimo, mas vamos além. Procon estadual, Secretaria Nacional do Consumidor, Banco Central, porque eles usaram dados bancários indevidamente. Autoridade Nacional de Proteção de Dados e Ministério Público. 3. Órgãos reguladores. Quarto, vamos entrar com ação judicial pedindo liminar. Uma decisão urgente que obrigue a empresa a suspender imediatamente qualquer operação em seu nome, que cancele todas as dívidas fraudulentas, que desbloqueie suas contas e que proíba qualquer uso dos seus dados. 4. Liminar judicial. Rafael absorvia cada palavra como se estivesse ouvindo um plano de batalha, e era exatamente isso. E quanto tempo tudo isso leva? Ele perguntou, tentando manter a voz firme. Henrique voltou para a cadeira e suspirou. Um processo judicial completo pode levar de 18 meses a 3 anos, mas a liminar, que é o que realmente importa agora, pode sair em dias ou semanas. E enquanto isso, vamos trabalhar em paralelo com os órgãos administrativos, que têm prazos muito mais curtos. O consumidor.gov.br, por exemplo, a empresa tem 10 dias para responder. O Procon pode abrir processo administrativo e multar em 30 a 60 dias. E quanto você cobra? Rafael perguntou quase sem voz, porque ele já sabia que não tinha dinheiro para pagar. Henrique sorriu. Eu e minha equipe trabalhamos pro bono em casos de fraude digital que tem potencial de gerar jurisprudência. Ou seja, não vou te cobrar nada agora. Se a gente ganhar indenização ou reversão de valores, aí sim teremos honorários. Uma porcentagem
porcentagem sobre o que você recuperar. Mas se você não ganhar nada, você não paga nada. Rafael quase não acreditou. Por que você faz isso? Henrique se recostou na cadeira e cruzou os braços. Porque eu acredito que o direito digital no Brasil precisa evoluir. Porque as leis existem, mas não estão sendo aplicadas como deveriam. Porque cada caso que a gente vence estabelece um precedente que protege milhares de outras pessoas que virão depois. E porque ele fez uma pausa. Eu já fui vítima também. Há 8 anos, minha mãe caiu num golpe parecido. Perdeu as economias de uma vida. Eu ainda era advogado recém-formado. Não sabia como ajudar direito. Levamos 3 anos para recuperar parte do dinheiro. Ela nunca superou completamente. Então agora, sempre que posso, eu faço o que não consegui fazer por ela. Ajudar pessoas como você a não desistirem. Naquele momento, Rafael sentiu algo que não sentia há semanas. Dignidade. A sensação de que ele era mais do que um número numa estatística, mais do que uma vítima patética, mais do que um idiota que clicou onde não devia. Ele era alguém lutando por justiça e não estava sozinho. Nos 5 dias seguintes, o escritório de Henrique virou o centro de operações de uma guerra jurídica. Henrique e sua equipe, 2 advogados associados e 2 estagiários de direito, desmembraram o contrato da Stream Max Premium linha por linha. Usaram marcadores coloridos para destacar cada tipo de irregularidade. Vermelho para cláusulas abusivas, amarelo para violações da LGPD, verde para venda casada, azul para retirada de direitos fundamentais. No final, tinham identificado 17 cláusulas abusivas. Cláusula 3.2 violava o princípio da boa-fé contratual ao impor obrigações unilaterais desproporcionais. Cláusula 5.7 violava o direito à informação clara e precisa exigido pelo CDC. Cláusula 7.3, aquela maldita cláusula 7.3, violava praticamente tudo. LGPD, ao permitir uso de dados sem consentimento específico e informado. CDC, ao retirar direitos fundamentais do consumidor. E Código Civil, ao estabelecer obrigação manifestamente excessiva e leonina. Cláusula 11.4 estabelecia foro de comarca em cidade diferente da residência do consumidor, violando diretamente o artigo 101 do CDC. Cláusula 14.1 impunha multa de R$50 mil para rescisão antecipada, valor manifestamente abusivo. Henrique organizou tudo num documento de 35 páginas chamado Análise Técnico-Jurídica do Contrato Fraudulento da Stream Max Premium, com citação de artigos de lei, jurisprudências e precedentes. Simultaneamente, a equipe entrou em contato com outras vítimas através de fóruns online, grupos de WhatsApp e redes sociais. Em menos de uma semana, tinham reunido depoimentos de 62 pessoas que tinham caído no mesmo golpe. Os prejuízos variavam de 15 mil a 130 mil. Somados, ultrapassavam 2,8 milhões de dólares. Na segunda-feira seguinte, 4 de setembro, Henrique protocolou a ação judicial. O processo foi distribuído para a terceira vara civil da comarca do Rio de Janeiro. A juíza responsável era a doutora Mariana Fonseca, conhecida por ser rigorosa, técnica e impiedosa com empresas que desrespeitavam direitos do consumidor. O pedido era claro, direto e contundente. 1. Tutela de urgência liminar para suspensão imediata de todas as operações realizadas em nome de Rafael Souza Tavares pela Stream Max Premium Serviços Digitais LTDA e quaisquer empresas coligadas, parceiras ou terceirizadas. 2. Bloqueio judicial imediato de todas as contas bancárias, aplicações financeiras e ativos da empresa Stream Max Premium. 3. Determinação de cancelamento de todas as dívidas, empréstimos, compras e contratações realizadas fraudulentamente. 4. Devolução integral de todos os valores debitados indevidamente, acrescidos de correção monetária e juros. 5. Indenização por danos morais no valor de R$50 mil, em razão do sofrimento psicológico, constrangimento, prejuízo à honra e abalo emocional. 6. Multa diária astreinte de R$5 mil em caso de descumprimento de qualquer determinação judicial. 7. Declaração de nulidade do contrato por violação ao Código de Defesa do Consumidor e à Lei Geral de Proteção de Dados. Henrique sabia que era um pedido ousado, mas era necessário. Era hora de virar o jogo. Enquanto aguardavam a decisão judicial, Rafael seguiu o plano de Henrique e intensificou as reclamações administrativas. Ele abriu denúncia formal no Procon RJ, detalhando cada transação fraudulenta e anexando 42 páginas de provas. Protocolou representação na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, argumentando que a Stream Max havia violado os princípios de finalidade, adequação, necessidade, transparência e segurança da LGPD. Acionou a ouvidoria do Banco Central novamente, desta vez com o suporte técnico do escritório de Henrique, contestando formalmente cada operação de crédito não autorizada, e esperou. Na quarta-feira, dia 6 de setembro, Rafael estava no trabalho tentando se concentrar em revisar um código quando o
celular tocou. Era Henrique. Ele atendeu com o coração acelerado. Rafael, a liminar saiu. O mundo parou. E ele mal conseguia respirar. Deferida, totalmente deferida. Rafael fechou os olhos e sentiu as lágrimas começarem a escorrer. Ao redor dele, colegas continuavam trabalhando, alheios ao fato de que a vida dele estava mudando naquele exato momento. A juíza acatou todos os nossos argumentos. Henrique continuou, e Rafael podia ouvir o sorriso na voz dele. Ela reconheceu que o contrato é abusivo, que viola o CDC e a LGPD e que há indícios fortes de organização criminosa. Determinou suspensão imediata de todas as operações. Ordenou o bloqueio das contas da empresa. Cancelou todas as dívidas fraudulentas e deu prazo de 48 horas para a Stream Max apresentar defesa, sob pena de multa de R$5.000 por dia. Rafael não conseguiu segurar o soluço que saiu da garganta. Isso significa, Rafael, que eles não podem mais mexer na sua vida. Significa que suas contas vão ser desbloqueadas, que seu nome vai ser limpo, que os empréstimos vão ser cancelados e mais. Eu já notifiquei o oficial de justiça para comunicar todos os bancos, o Serasa, o SPC, as empresas de cobrança. Até o fim da semana, você está livre. Rafael cobriu o rosto com a mão livre, tentando abafar o choro. Um colega olhou para ele com preocupação, mas Rafael apenas fez um sinal de está tudo bem. Obrigado, ele sussurrou no telefone. Obrigado, Henrique. Não me agradeça ainda, Rafael. A guerra não acabou. A Stream Max vai tentar recorrer, vai tentar contestar, vai tentar arrastar isso, mas a gente ganhou a primeira batalha e foi a mais importante. Rafael desligou o telefone e ficou parado, processando. A vida estava voltando, devagar, mas estava voltando. Aquela noite, pela primeira vez em semanas, Rafael dormiu. Dormiu de verdade, sem pesadelos, sem acordar suando no meio da madrugada, sem a sensação de estar se afogando. Mas enquanto Rafael finalmente descansava, do outro lado do Atlântico, numa cidade da Europa Oriental, 3 homens olhavam para uma tela de computador com expressões sombrias. A guerra estava longe de terminar. A notificação judicial chegou à Stream Max Premium numa quinta-feira, 7 de setembro, através de um oficial de justiça que tocou a campainha de um endereço registrado no contrato social da empresa. Um prédio comercial decadente no centro de São Paulo, na rua Barão de Itapetininga, com fachada encardida, janelas empoeiradas e um letreiro de neon quebrado que piscava erraticamente, anunciando serviços de contabilidade do segundo andar. O oficial, um homem de 55 anos, barriga proeminente, uniforme amassado e uma pasta de couro gasta debaixo do braço, subiu 3 lances de escada ranger com corrimão enferrujado até chegar à sala 304, onde supostamente funcionava a sede da Stream Max Premium Serviços Digitais Ltda. Ele bateu na porta. Ninguém atendeu. Bateu novamente mais forte. Silêncio. Tentou a maçaneta. A porta estava destrancada e abriu com um rangido. Ele entrou. O escritório da Stream Max era uma piada cruel. Uma sala de 12 metros quadrados completamente vazia, exceto por uma mesa de plástico branca encostada na parede, 2 cadeiras dobráveis de ferro enferrujadas, um computador Dell desligado de modelo antigo com a tela rachada e uma pilha de papéis aleatórios espalhados pelo chão empoeirado. As paredes tinham marcas retangulares mais claras, onde antes havia quadros ou pôsteres. Não havia ar-condicionado, não havia telefone fixo, não havia funcionários, não havia vida. O oficial olhou ao redor, suspirou. Ele já tinha visto aquela cena dezenas de vezes e cumpriu o protocolo. Colocou o envelope lacrado com a notificação judicial sobre a mesa de plástico, tirou uma foto com o celular como prova de entrega e registrou no sistema do tribunal. Intimação cumprida via entrega no endereço comercial registrado da empresa, às 14h37 do dia 07/09/2024. Juridicamente, a Stream Max Premium estava notificada. Legalmente, eles agora tinham 48 horas para apresentar defesa ou sofrer as consequências. Mas o oficial sabia, assim como Henrique sabia, assim como a juíza provavelmente suspeitava, que aquela sala vazia era apenas uma fachada, uma casca, um endereço comprado de um escritório virtual que cobrava R$150 por mês para empresas fantasmas usarem como sede legal sem nunca pisarem ali. Os verdadeiros controladores da Stream Max estavam a milhares de quilômetros dali, em uma cobertura moderna numa cidade da Europa Oriental, Sofia, Bulgária, com janelas panorâmicas que davam vista para montanhas cobertas de neve. 3 homens estavam sentados ao redor de uma mesa de vidro cromada, olhando para telas de notebooks repletas de gráficos, relatórios e painéis de controle. A operação que eles comandavam não era amadora. Era uma empresa criminosa altamente sofisticada, com infraestrutura digital distribuída em servidores offshore de 5 países, contas bancárias em paraísos fiscais, laranjas contratados no Brasil e na América Latina, designers gráficos freelancers contratados via plataformas anônimas, desenvolvedores de sites em países do leste europeu e uma rede de parceiros que vendiam bases de dados roubadas
de vítimas para outras quadrilhas. O líder do grupo era um homem de 35 anos chamado Dmitry Volkov. Não era seu nome real, apenas mais um dos 12 alias que ele usava. Cabelo loiro cortado curto, olhos azuis frios, roupas caras mas discretas. Ele falava 6 idiomas fluentemente. Tinha diploma falso em engenharia de software e já havia lucrado mais de 4 milhões de euros em 3 anos aplicando golpes digitais em vítimas de 12 países diferentes. Dmitry estava com uma xícara de café expresso na mão quando o alerta sonoro tocou no notebook à sua frente. Ele clicou na notificação. Alerta crítico. Liminar judicial deferida. Brasil. Caso Rafael Souza Tavares versus Stream Max Premium. Bloqueio de contas bancárias ativo. Suspensão de operações determinada. Multa diária. 5.000 reais. Ele leu o documento judicial completo, traduzido automaticamente para o inglês por um software da operação. Seu rosto permaneceu impassível, mas os olhos se estreitaram ligeiramente. Problema? Perguntou um dos associados sentados ao lado. Um homem mais jovem, de uns 28 anos, que todos chamavam apenas de Vlad. Ele estava comendo pipoca e assistindo a um vídeo no YouTube com fones de ouvido. Talvez, Dmitry respondeu em inglês, com sotaque eslavo carregado. Temos uma liminar no Brasil. Um juiz bloqueou nossas contas. Vlad tirou os fones e riu. Contas brasileiras? Elas já estão vazias. A gente transferiu tudo há 2 semanas. Sim, mas isso vai atrair atenção. Atenção é ruim para os negócios. Se a Interpol começar a investigar, se os americanos se envolverem, se alguém rastrear os servidores até aqui, o que fazemos então? Perguntou o terceiro homem, um programador magrelo de óculos grossos que estava digitando freneticamente em outro notebook. Dmitry pensou por um momento, tomando um gole lento de café. Depois sorriu. Era um sorriso frio, calculista, sem humor. Vamos jogar o jogo deles. Contrata um advogado vagabundo no Brasil de 5ª categoria, um daqueles que aceitam qualquer caso por R$1.000. Manda ele apresentar uma contestação genérica, fajuta, cheia de juridiquês vazio. Alega que o contrato é válido, que vamos recorrer, que vamos provar nossa inocência, blá blá blá, só para ganhar tempo. E depois? Depois a gente apaga tudo, muda o domínio do site, fecha a Stream Max Premium e abre outra empresa com outro nome. Streamplay, Flixverse, NetCine, qualquer merda assim. Registra numa nova offshore. Troca os servidores para a Malásia ou Singapura. Em 2 semanas, a Stream Max Premium não existe mais e eles vão ficar perseguindo fantasmas enquanto a gente já tá lucrando com outro golpe. Vlad sorriu. Genial. Não é genialidade, Dmitry corrigiu, recostando na cadeira de couro executivo. É experiência. E foi exatamente isso que fizeram. 5 dias depois, no dia 12 de setembro, a Stream Max Premium apresentou defesa judicial. O documento, redigido por um advogado chamado Dr. Carlos Mendes, OAB-SP 234-XXX, escritório inexistente, telefone que caía direto na caixa postal, tinha 18 páginas de texto genérico, copiado e colado de modelos prontos disponíveis na internet. Os argumentos eram previsíveis e fracos. O contrato foi celebrado de forma legítima e consensual, com consentimento expresso e inequívoco do autor. O autor teve acesso completo aos termos contratuais antes de aceitar, não podendo alegar ignorância. A empresa sempre agiu dentro dos limites da legalidade e das boas práticas comerciais. As operações contestadas foram devidamente autorizadas mediante uso de senha pessoal e intransferível do autor. Não há ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais que refletem práticas correntes do mercado digital. Era uma defesa patética, burocrática, vazia, mas cumpria a função: ganhar tempo, arrastar o processo, dificultar a execução da liminar. Quando Henrique Almeida leu a contestação, ele imediatamente percebeu que algo estava errado. O advogado que assinou a defesa tinha registro ativo na OAB, mas uma busca rápida no Google não mostrou nenhum escritório, nenhum site, nenhuma presença online. O endereço listado era o mesmo do escritório fantasma da Stream Max em São Paulo, aquela sala vazia de 12 metros quadrados. E a assinatura digital? Henrique checou os metadados do PDF. O certificado digital usado para assinar o documento estava registrado em nome de um terceiro, provavelmente comprado ou falsificado. Henrique preparou uma nova petição para a juíza, desta vez ainda mais contundente. Ele anexou provas das inconsistências. Print do Google Maps mostrando o escritório como uma sala vazia, ausência de site ou telefone funcional do advogado, análise dos metadados do certificado digital e um pedido formal para investigação por falsidade ideológica, uso de documento falso e possível envolvimento em organização criminosa. E foi mais longe. Solicitou que o caso fosse encaminhado para a Polícia Federal para a abertura de inquérito por crime transnacional organizado, lavagem de dinheiro e estelionato qualificado. A juíza doutora Mariana Fonseca analisou os novos elementos com a atenção que o caso merecia. Ela não era juíza há 15 anos à toa. Conhecia todas as artimanhas usadas por golpistas digitais para fugir da justiça e estava cansada de ver empresas criminosas zombarem do sistema judiciário brasileiro com
suas fachadas, laranjas e documentos falsos. Ela tomou uma decisão incomum, mas necessária. Determinou que a Polícia Federal abrisse inquérito imediato para investigar não apenas a Stream Max Premium, mas toda a estrutura criminosa por trás dela. Solicitou quebra de sigilo bancário e fiscal retroativo de 2 anos. Pediu cooperação internacional via Interpol para rastrear os servidores e contas offshore. E mandou oficiar o Ministério Público Federal para que atuasse como fiscal da lei no caso. Quando a notícia vazou para a imprensa, alguém do tribunal deve ter passado a informação para jornalistas. O caso explodiu. O primeiro veículo a noticiar foi o portal G1. Justiça do RJ investiga a empresa de streaming que roubou R$50 mil de analista de sistemas através de contrato fraudulento. Depois a Folha de S. Paulo. Quadrilha internacional aplica golpe de streaming falso e desvia milhões de vítimas brasileiras. O caso foi parar no Jornal Nacional. A matéria durou 3 minutos e 40 segundos, mostrando imagens da sala vazia em São Paulo, entrevistas com outras vítimas e uma fala do próprio Rafael. Ele apareceu na TV, nervoso, mas firme, contando sua história. Eu só queria assistir a uns filmes, Rafael disse, a voz embargada, e quase perdi tudo. Minha conta, meu nome, minha dignidade. A repercussão foi imediata. Centenas de pessoas começaram a comentar nas redes sociais dizendo que tinham passado pelo mesmo. O Procon de São Paulo abriu investigação ampla. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados instaurou processo administrativo. O Banco Central emitiu alerta oficial para todas as instituições financeiras sobre o modus operandi da quadrilha. E então, numa manhã fria de outubro, 2 meses após Rafael ter caído no golpe, a Polícia Federal deflagrou a Operação Streaming Fantasma. Às 6 da manhã, 47 agentes federais cumpriram 12 mandados de busca e apreensão simultâneos em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Bateram em portas de endereços ligados a laranjas que emprestavam nomes e contas para registrar as empresas fantasmas. Apreenderam computadores, pendrives, HDs externos, documentos falsos, cartões de crédito clonados. Prenderam 5 pessoas, todas laranjas de baixo escalão que nem sabiam exatamente para quem estavam trabalhando. O dinheiro tinha sido transferido há semanas para contas offshore em paraísos fiscais. Os líderes da quadrilha, aqueles 3 homens na cobertura em Sofia, nunca foram encontrados. A Stream Max Premium oficialmente faliu. O site saiu do ar. O domínio foi desativado. A empresa foi dissolvida. Mas Henrique e Rafael sabiam a verdade. Eles simplesmente mudaram de nome e recomeçaram a operação em outro lugar, com outra fachada, outros laranjas, outra história. Para a quadrilha, era apenas negócio, um negócio lucrativo, um jogo de gato e rato que eles sempre venciam porque estavam fora do alcance da lei brasileira. Mas para Rafael, aquilo não era negócio, era a vida dele. Rafael assistiu à cobertura da operação policial pela TV, sentado no sofá do apartamento em Copacabana, com uma xícara de café esfriando na mesa de cero. Havia uma sensação estranha de vitória incompleta. Sim, ele tinha vencido no tribunal. Sim, suas contas tinham sido desbloqueadas. Sim, seu nome tinha sido limpo. Serasa, SPC, tudo zerado. Os empréstimos fraudulentos cancelados oficialmente. O salário finalmente depositado. Mas os criminosos livres. O dinheiro roubado, desaparecido em algum paraíso fiscal inacessível, provavelmente já convertido em criptomoedas não rastreáveis. A justiça tinha sido parcial, incompleta, melhor do que nada, mas longe de satisfatória. Henrique ligou naquela tarde, a voz cansada, mas satisfeita. Rafael, acabei de receber a decisão final da juíza. Ela julgou procedente todos os pedidos. Você vai receber de volta todos os valores debitados indevidamente. Assim que a gente conseguir executar a empresa, claro, mais R$50 mil de indenização por danos morais. E a Stream Max foi multada em R$200 mil por descumprimento de ordem judicial e violação aos direitos do consumidor. Rafael fechou os olhos, sentindo o peso da vitória. E o dinheiro? Vou receber quando? Henrique suspirou. Essa é a parte difícil. A empresa não tem dinheiro em contas brasileiras. Tudo foi transferido para offshores. A Polícia Federal vai tentar bloquear através de cooperação judiciária internacional. Mas isso pode levar anos e não é garantido. Então eu não vou receber nada? Não necessariamente. Existem fundos de indenização para vítimas de crimes. Existem possibilidades de execução patrimonial dos laranjas que foram presos. Não é rápido, não é certo, mas é possível. Mas o mais importante, Rafael, é que você está livre. Seu nome está limpo. As dívidas canceladas. O Serasa retirou as negativações. Você pode voltar a viver. Livre. A palavra ecoou na mente de Rafael. Ele estava livre. Não tinha mais empréstimos que não fossem seus. Não tinha mais o nome sujo. Não tinha mais cobradores ligando 10 vezes por dia. Podia abrir conta em banco. Podia fazer compras parceladas. Podia alugar um apartamento se quisesse. Mas havia um custo invisível. O trauma. As noites sem dormir. A sensação constante de vulnerabilidade. A desconfiança de cada link, cada site, cada promoção. O medo de clicar
arriscar em qualquer coisa. E a raiva. Raiva de saber que os verdadeiros criminosos ainda estavam livres, aplicando o mesmo golpe em outras pessoas, destruindo outras vidas, acumulando milhões enquanto as vítimas lutavam para sobreviver. Rafael desligou o telefone e ficou sentado no sofá, olhando pela janela. O sol de outubro brilhava forte sobre Copacabana. Lá embaixo a vida acontecia. Pessoas indo trabalhar, crianças indo para a escola, vendedores ambulantes gritando ofertas, turistas tirando fotos. A vida continuava. Mas Rafael tinha mudado. Ele não era mais a mesma pessoa que tinha clicado naquele banner colorido meses atrás. Ele tinha visto o lado sombrio do mundo digital. Tinha descoberto que predadores existiam em todo lugar, não apenas nas ruas escuras, mas nos sites bonitos, nos contratos legítimos, nas promoções tentadoras. Ele tinha aprendido que o sistema pode ser injusto, lento, burocrático, mas não é impossível de vencer. Que existem pessoas boas, advogados competentes, órgãos que funcionam, leis que protegem, desde que você saiba onde procurar, desde que você não desista. E Rafael tinha decidido algo. Ele não ia guardar aquela experiência só para si. Ele ia compartilhar, ia ajudar outras pessoas a não passarem pelo mesmo, ia transformar sua dor em propósito. Porque se algo bom podia sair daquele pesadelo, era isso: conhecimento transformado em proteção. 6 meses depois do início do pesadelo, em uma tarde ensolarada de fevereiro, com o verão carioca no auge e o calor úmido grudando na pele de qualquer um que ousasse sair na rua, Rafael estava sentado numa pequena sala de reuniões de uma ONG de defesa do consumidor localizada num edifício comercial em Botafogo, a poucos quarteirões do escritório de Henrique. A sala tinha capacidade para 15 pessoas, mas estava lotada. 23 pessoas apertadas nas cadeiras de plástico, algumas em pé encostadas na parede, outras sentadas no chão. Todas com expressões que Rafael reconhecia imediatamente: esperança misturada com desespero, raiva contida, vergonha mal disfarçada e aquele olhar perdido de quem não sabe mais o que fazer. Eram vítimas, como ele tinha sido. Golpes digitais de todos os tipos, empréstimos falsos, sites de compras inexistentes, investimentos fraudulentos, clonagem de WhatsApp, roubo de identidade, contratos abusivos. Cada história era diferente nos detalhes, mas todas compartilhavam o mesmo núcleo. Pessoas comuns que confiaram onde não deviam, que clicaram onde não deviam e agora pagavam um preço desproporcional ao erro cometido. Rafael estava na frente da sala, ao lado de uma lousa branca onde havia escrito com marcador azul: Direitos Digitais e Proteção contra Fraudes. Palestra com Rafael Tavares, vítima e sobrevivente. Ele olhou para aquelas pessoas e viu reflexos de si mesmo 6 meses atrás, quebrados, assustados, sem saída aparente. Mas ele também via algo mais: a fagulha, aquela mesma fagulha que tinha nascido dentro dele na madrugada em que decidiu não desistir. A fagulha que dizia: eu não vou deixar isso me destruir. Rafael respirou fundo e começou a falar. Sua voz estava firme, segura, muito diferente da voz trêmula e desesperada que tinha atendido o telefone de Henrique meses atrás. Boa tarde, meu nome é Rafael Tavares. Eu tenho 34 anos, trabalho como analista de sistemas e há 6 meses eu caí no pior golpe da minha vida. As pessoas se inclinaram para a frente, atentas. Eu perdi 47 mil reais. Tive meu nome jogado no Serasa. Fiquei sem conta bancária, sem salário, sem crédito. Recebi ameaças de cobradores, fui humilhado, passei noites sem dormir, chorei mais vezes do que tenho coragem de admitir. E houve um momento em que eu pensei: não tem saída. Acabou. Minha vida acabou. Ele fez uma pausa, deixando o peso daquelas palavras ressoar. Mas eu estou aqui hoje, de pé, com meu nome limpo, com minha dignidade restaurada, e vim contar para vocês como. Rafael se virou e escreveu na lousa: 1. Não foi sua culpa. Primeira coisa, a mais importante: o que aconteceu com você não foi culpa sua. Essas empresas criminosas usam táticas psicológicas sofisticadas. Elas exploram nossa confiança, nosso cansaço, nossa pressa. Elas criam sites perfeitos, contratos que parecem legítimos, promoções irresistíveis. E quando a gente cai na armadilha, elas fazem a gente acreditar que fomos burros, negligentes, culpados. Mas não fomos. Fomos vítimas de um crime planejado. E reconhecer isso é o primeiro passo para se levantar. Uma mulher na primeira fileira limpou discretamente uma lágrima. Rafael continuou, escrevendo mais itens na lousa enquanto falava. 2. Documente tudo. Segundo, a partir de agora, vocês vão virar detetives da própria vida. Prints de tela de tudo. E-mails salvos em 3 lugares diferentes. Contratos baixados e impressos. Extratos bancários organizados por data. Gravações de ligações, se possível. Protocolos de atendimento anotados. Nomes de atendentes, horários, datas. Cada vírgula pode ser a prova que vai virar seu caso. Não confie na memória. Não confie em promessas verbais. Se não está registrado, não existe. 3. Use os órgãos de defesa. Terceiro, existem estruturas legais criadas para nos proteger, mas elas só agem se a gente acionar. Consumidor.gov.br, plataforma federal, gratuita, onde você registra
registra reclamações e a empresa é obrigada por lei a responder em 10 dias. PROCON estadual pode abrir processo administrativo, pode multar empresas, pode reverter cobranças abusivas. Banco Central tem ouvidoria específica para contestar operações bancárias indevidas. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Se seus dados foram usados sem consentimento adequado, você pode denunciar por violação da LGPD. Polícia Federal. Se for crime transnacional, organização criminosa, eles têm estrutura para investigar. Rafael viu algumas pessoas pegando celulares e anotando os nomes dos órgãos. Bom sinal. 4. Procure ajuda jurídica. Quarto, você não precisa pagar um advogado particular. Existem defensorias públicas especializadas em direito do consumidor. Existem núcleos de prática jurídica de universidades que atendem gratuitamente. Existem ONGs, como esta aqui, que oferecem assistência. Existem advogados que trabalham pro bono. Foi o caso do Dr. Henrique que me salvou. Em casos que têm potencial de criar jurisprudência, não deixe ninguém te convencer de que você precisa pagar caro para ter justiça. 5. Não desista. Rafael escreveu esse último item com letras maiores e circulou 3 vezes. Quinto, e mais importante, não desistam. Eles contam com o nosso cansaço. Eles sabem que a maioria das vítimas desiste no meio do processo porque é difícil, porque demora, porque dói continuar lutando. Mas cada vez que a gente desiste, eles ganham. E cada vez que a gente insiste, a gente abre caminho para a próxima pessoa, para a próxima vítima, para o próximo lutador. Ele se virou para encarar a sala novamente. Eu sei como vocês se sentem. Eu estive exatamente onde vocês estão, achando que não havia luz no fim do túnel, mas havia. E há para vocês também. Pode ser lenta, pode ser dolorosa, pode exigir mais força do que vocês acham que tem, mas a luz existe. A justiça é possível. A recuperação é real. Uma mulher na terceira fileira levantou a mão, a voz embargada. Mas e se eu não tiver dinheiro para pagar as dívidas enquanto espero o processo? E se eu não souber usar essas plataformas? E se eu for velha demais, ou analfabeta digital, ou não tiver tempo? Rafael sorriu com compreensão. Por isso existem lugares como este. Essa ONG oferece assistência gratuita. Tem advogados voluntários, tem pessoas que ensinam passo a passo como usar as ferramentas. Tem psicólogos que atendem vítimas de golpes, porque o trauma emocional é real. Ninguém precisa fazer isso sozinho. Eu não fiz sozinho, e vocês também não vão fazer. Ele apontou para o fundo da sala, onde Henrique estava encostado na parede, observando a cena com os braços cruzados e um sorriso discreto. Esse homem ali, Dr. Henrique Almeida, é um dos advogados que salvam vidas. Literalmente. Ele me tirou do buraco quando eu achei que tinha acabado. E ele faz isso para dezenas de pessoas por mês. Existem outros como ele. Existem pessoas boas lutando contra essa indústria do crime digital. Henrique assentiu de leve, sem dizer nada. Rafael olhou para cada rosto na sala, tentando transmitir através dos olhos o que palavras não conseguiam. Vocês vão conseguir. Vocês precisam entender uma coisa fundamental, ele continuou, a voz mais baixa, mas mais intensa. Quando a gente cai num golpe, a primeira reação é vergonha. A gente esconde. A gente não conta pra ninguém. A gente acha que foi o único idiota que caiu naquela armadilha. E é exatamente isso que os golpistas querem. Eles querem que a gente se cale, porque enquanto a gente se cala, eles continuam operando impunes. Ele bateu de leve na lousa com a palma da mão. Mas quando a gente fala, quando a gente denuncia, quando a gente se organiza, aí a história muda. Sozinhos, somos vítimas frágeis. Juntos, somos uma força. Juntos, a gente pressiona órgãos públicos, faz barulho na mídia, força mudanças na lei, protege a próxima pessoa. Após a palestra, enquanto as pessoas se aproximavam de Rafael para fazer perguntas, pedir contatos de advogados e trocar experiências, Henrique o chamou discretamente para um canto da sala. Você está se saindo muito bem nisso, ele disse com um sorriso genuíno. Já pensou em formalizar? Criar um canal no YouTube, um blog, alguma coisa para alcançar mais gente, além dessas palestras presenciais? Rafael pensou por um momento, olhando para aquelas pessoas que agora conversavam animadas umas com as outras, trocando números de telefone, formando uma rede espontânea de apoio. Eu não sei se tenho tempo, ele disse. O trabalho, Rafael, Henrique interrompeu gentilmente. Você tem uma história que pode salvar milhares de pessoas. E, mais importante, você tem credibilidade. Você não é alguém vendendo um curso ou dando consultoria paga. Você é alguém que viveu isso na pele, que caiu, que se levantou e que agora estende a mão para ajudar outros a se levantarem. Isso vale mais do que qualquer diploma. Rafael mordeu o lábio pensativo. A ideia era assustadora. Expor-se publicamente, contar sua história para o mundo inteiro, tornar-se uma figura pública, mas também fazia sentido. Quanto mais pessoas soubessem, mais protegidas estariam. Vou pensar, ele disse finalmente. Naquela noite, de volta ao apartamento em Copacabana, o mesmo apartamento onde tudo tinha desmoronado meses atrás, Rafael sentou no sofá, pegou o notebook e abriu um documento em branco. Durante alguns minutos apenas olhou para a tela branca, o cursor piscando, esperando. E então começou a digitar. Meu nome é Rafael Tavares. Há 6 meses eu caí num golpe digital que
que quase destruiu minha vida. Perdi R$ 47.890. Tive meu nome sujo. Fui humilhado, ameaçado e quase desisti de tudo. Mas eu não desisti. Lutei e venci. E hoje eu estou aqui para contar exatamente como eu fiz isso e como você também pode fazer. Ele digitou durante horas, despejando tudo no documento. Cada detalhe da jornada, cada erro que cometeu, cada acerto que fez, cada órgão que acionou, cada documento que reuniu, cada estratégia que funcionou e, principalmente, as lições. As lições que custaram caro, mas que valiam ouro. Ao final, adicionou uma seção prática didática, formatada como um checklist. O que fazer se você caiu num golpe digital? Guia completo e prático. Passo 1. Respire e não entre em pânico. Eu sei que é difícil. Eu sei que parece que o mundo acabou, mas o desespero paralisa e você precisa agir. Respire fundo. Você não está sozinho. Milhares de pessoas já passaram por isso e sobreviveram. Você também vai sobreviver. Passo 2. Bloqueie tudo imediatamente. Ligue para seu banco agora. Peça bloqueio emergencial de contas, cartões, aplicativos digitais. Não espere para ver se melhora. Quanto mais rápido você bloquear, menos prejuízo terá. Anote o protocolo de atendimento, o nome do atendente, a data e hora da ligação. Passo 3. Documente cada detalhe. Faça prints de tudo. Conversas, e-mails, notificações, transações, contratos. Salve em 3 lugares diferentes: celular, computador e nuvem. Imprima os documentos mais importantes. Crie uma pasta física e uma pasta digital organizada por data. Você vai precisar dessas provas. Passo 4. Registre boletim de ocorrência. Vá à delegacia mais próxima ou registre online. Alguns estados permitem. Se for crime digital, procure a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. Leve todos os documentos e prints. Você vai receber um número de protocolo. Guarde esse número. Ele é essencial para tudo que vem depois. Passo 5. Abra reclamação no consumidor.br. Acesse www.consumidor.gov.br. Crie uma conta gratuita e registre sua reclamação. Anexe todos os documentos. A empresa tem prazo legal de 10 dias para responder. É rápido, eficaz e totalmente gratuito. Muitos casos são resolvidos nessa etapa. Passo 6. Acione o PROCON do seu estado. Procure o PROCON da sua cidade ou estado. Eles podem abrir processo administrativo, intimar a empresa, aplicar multas. Alguns casos são resolvidos sem precisar de processo judicial. É um órgão forte. Use-o. Passo 7. Se envolver banco, acione o Banco Central. Se fizeram empréstimos, movimentações ou operações bancárias sem sua autorização, registre denúncia na ouvidoria do Banco Central, de www.bcb.gov.br. Eles têm poder para pressionar bancos e reverter operações irregulares. Passo 8. Denuncie a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Se seus dados pessoais foram usados indevidamente, e provavelmente foram, isso é violação da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Denuncie em www.gov.br a ANPD. A empresa pode ser multada pesadamente. Passo 9. Procure assistência jurídica gratuita. Defensoria Pública da sua cidade, especializada em direito do consumidor. Núcleos de prática jurídica de universidades atendem gratuitamente. ONGs de defesa do consumidor, como a que me ajudou. OAB da sua região tem plantões gratuitos. Você não precisa pagar caro por um advogado particular. Existem opções gratuitas e de qualidade. Passo 10. Não pague dívidas fraudulentas. Se você está sendo cobrado por dívidas que não fez, não pague. Pagar é admitir a dívida e você perde o direito de contestar depois. Em vez disso, conteste formalmente através dos órgãos que listei acima. Junte provas de que foi fraude. Passo 11. Cuide da sua saúde mental. Golpes digitais causam trauma emocional real. Ansiedade, insônia, depressão, vergonha são reações normais. Procure ajuda psicológica. Muitas ONGs oferecem atendimento gratuito para vítimas de crimes. Não enfrente isso sozinho emocionalmente. Passo 12. Não desista. Nunca. O processo pode demorar, pode ser frustrante, pode parecer que nada está acontecendo, mas cada protocolo que você abre, cada denúncia que você faz, cada documento que você reúne é um passo em direção à justiça. Mesmo quando parecer que não há saída, continue, porque a saída existe. Eu encontrei, e você também vai encontrar. Rafael salvou o documento e olhou para o relógio. 3 da manhã. Ele tinha escrito por 5 horas, sem parar, mas não estava cansado. Pela primeira vez em meses, sentia propósito. Sentia que sua dor não tinha sido em vão. Ele enviou o documento para Henrique com uma mensagem simples: quero fazer isso, quero ajudar. A resposta veio minutos depois, mesmo sendo madrugada. Vamos fazer juntos. Amanhã conversamos sobre como estruturar isso. Você vai mudar vidas, Rafael. Rafael fechou o notebook, deitou no sofá e olhou pela janela. A noite estava clara. As estrelas, visíveis mesmo com a poluição luminosa da cidade. O mar de Copacabana lá embaixo refletia as luzes dos postes, criando um caminho brilhante até o horizonte. A vida continuava, mas agora com significado.
Rafael tinha aprendido que dignidade não é algo que os outros te dão ou te tiram. É algo que você defende todos os dias, com cada escolha, com cada ação. E ele estava decidido a nunca mais abrir mão da sua. Se você assistiu até aqui, é porque essa história tocou em algo real dentro de você. Deixe um comentário agora mesmo dizendo: eu assisti até aqui porque eu quero conhecer cada pessoa que acredita que dignidade e justiça não são negociáveis, que a luta vale a pena, que não estamos sozinhos nessa batalha contra a injustiça digital. E se essa história fez sentido para você, faça 3 coisas agora mesmo. 1. Inscreva-se neste canal e ative o sininho. Toda semana trazemos histórias reais de pessoas comuns que enfrentaram gigantes, empresas golpistas, corporações abusivas, autoridades corruptas e venceram. Não com gritos, não com violência, mas com conhecimento, coragem, provas e dignidade. Se você acredita que o sistema pode ser injusto, mas não é impossível de vencer, que cada um de nós tem o direito de se defender quando somos atacados e que informação é a arma mais poderosa que existe, esse é o seu lugar. Inscreva-se agora. 2. Deixe seu like neste vídeo. O algoritmo precisa entender que histórias assim importam, que as pessoas querem ver justiça acontecendo, não só tragédia, que queremos aprender a nos proteger, não apenas consumir entretenimento vazio. Cada like é um voto para que mais pessoas descubram que elas não estão sozinhas, que existe caminho, que a vitória é possível. Clique no joinha agora. 3. Compartilhe este vídeo. Você conhece alguém que já caiu num golpe digital? Alguém que está passando por uma situação parecida? Alguém que precisa saber que existe saída? Mande esse vídeo, porque às vezes a diferença entre desistir e continuar lutando é saber que alguém já passou por isso e sobreviveu. Você pode ser a pessoa que salva alguém do desespero apenas compartilhando conhecimento. Não subestime o poder disso. Lembre-se sempre, justiça não é sobre gritar mais alto. É sobre ter provas, conhecer seus direitos, acionar os órgãos certos e nunca desistir. O sistema pode ser lento, pode ser burocrático, pode ser frustrante, mas funciona quando você sabe usá-lo, quando você insiste, quando você luta. Rafael Tavares lutou e venceu. E agora está ajudando centenas de outras pessoas a fazerem o mesmo. Você também pode, você também vai. Nos vemos na próxima história, porque enquanto houver injustiça, haverá quem lute, e você faz parte dessa luta. Seja bem-vindo ao exército dos dignos de justiça.